Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê vitória, saúde, em nome de Jesus. Hoje vamos entrar aqui na leitura da palavra. Vamos deixar Deus falar aos nossos corações, amém? Que está aqui no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo... Vamos começar do versículo 22. Amém? João capítulo 3, a partir do versículo 22. Jesus e João Batista. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vocês mesmos são testemunho de que eu disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o escuta. Se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Amém, meus irmãos? O texto de João, do capítulo 3, versículo 25 ao 32, ele relata um testemunho de João Batista sobre Jesus, destacando a transição do seu ministério para o de Jesus. Esse trecho da mensagem aborda temas como purificação, ciúme ministerial, a alegria do amigo do noivo e a supremacia de Cristo. É uma questão de purificação. A disputa, a partir do versículo 25, surge uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu sobre a purificação. Comparava o batismo de João com o batismo que Jesus e os seus discípulos estavam realizando. No versículo 26, o ciúme dos discípulos. Os discípulos de João Batista chegam até ele preocupados e um pouco enciumados, relatando que todos estavam indo a Jesus, o mesmo a quem João dera testemunho anteriormente. A resposta de João Batista foi: reconhecendo a sabedoria, a soberania de Cristo, João Batista responde com maturidade espiritual,
Um homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Ele reconhece que o sucesso de Jesus é plano divino. No versículo 28, João lembra de que ele não é o Messias, mas sim o precursor enviado para preparar o caminho, a alegria do amigo do noivo. João Batista usa essa analogia do casamento. Jesus é o noivo e a noiva é a igreja, o povo que o segue. João é o amigo do noivo, aquele que organiza a festa e se alegra com a presença do noivo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esta é uma das frases mais conhecidas de João Batista. Ele entende que a sua missão chegou ao fim e que o ministério de Jesus deve tomar o lugar central. A supremacia de Cristo, versículo 31 ao 32. João Batista enfatiza que Jesus vem de cima do céu e, portanto, está acima de todos. João, sendo terreno, fala de uma perspectiva terrena quando Jesus traz autoridade divina. Versículo 32, Jesus fala o que viu, o que ouviu no céu, mas o texto aponta que, apesar da clareza, muitos não aceitam o seu testemunho. Quando a gente olha, meus irmãos, para essa mensagem, aqui no versículo 25, quando há uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação. O que é interessante é que nesse tempo já tinha uma disputa. E nos dias de hoje é o que está mais acontecendo dentro de ministério. Essa geração de hoje anda com uma disputa que isso não é enviado de Deus, isso é enviado do capeta. Entenda, olha ao ponto que chegou a situação da igreja de Cristo. Porque quando Cristo diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, o que ele está falando? Ganha almas para o reino de Deus. A gente está assim, a gente se alegra quando um aceita Jesus, quando 10 aceita Jesus. Só que quando eles começam a buscar a presença de Deus verdadeiramente, Deus começa a usar, já começa uma inveja, uma disputa ali dentro, que isso não vem de Deus. Quando a gente olha para essas pessoas, a gente vê que essas pessoas estão perdendo tempo dentro das igrejas, dentro no ministério, porque ela está caminhando para o inferno, porque não é isso que Cristo quer. Vou trazer um exemplo. Eu ganho aquele jovem para Cristo. Eu já estou na igreja um bom tempo, ganho aquele jovem para Cristo. E aquele jovem com a sede de buscar Deus, começa a jejuar, começa a se consagrar, começa a buscar Deus de madrugada, começa a subir ao monte, começa a pregar a palavra de Deus, começa a ser usado. Aí depois vem um ciúme no meu coração ali e ao mesmo tempo inveja daquele jovem. Eu já fico preparando ali para derrubar aquele jovem, porque eu não quero ver ele crescer. Olha o ponto, o nível que nós estamos chegando. Por quê? Porque a gente se alegrou quando ganhou aquele jovem para Cristo, mas quando ele começa a se destacar, porque Deus, ele é tão maravilhoso que ele tem de sobra.
para derramar bênção na vida de todo a quem ele escolheu. Basta você buscar verdadeiramente, basta você deixar de fazer as coisas por obrigações de ministério, mas sim se voltar para Cristo, porque o nosso foco é Cristo, o nosso foco é Jesus. Só que muitos se tornaram seguidores de ministério, se tornaram seguidores de líderes e não estão seguindo a Cristo. Muitos seguem uma agenda dada por líderes. Não estou botando você contra seu líder, não, mas o que eu estou dizendo dentro da palavra é que só tem um seguidor que a gente tem que seguir, que é Cristo. Não há outro além dele. E assim como João Batista foi o precursor, aquele que anunciava a vinda do Messias, a vinda de Cristo. E quando Cristo veio, ali terminou o chamado de João Batista, a missão dele já tinha sido cumprida. Só que hoje, qual é a nossa missão? Só que muitos hoje não entendem, porque estão cegos espiritualmente, só conseguem enxergar aquilo. Tem crente que só faz se o líder mandar. Mas a própria palavra está te mandando fazer o que Jesus ordenou a gente fazer. Pregar o evangelho, ganhar alma para Cristo, amar o próximo. Quando você prega, você quer ver aquela pessoa salva. Você quer ver aquela pessoa morando no reino dos céus. Só que você está perdido dentro da igreja. Muitos só estão pregando para crente, mas não estão pregando para aqueles que precisam ouvir a palavra genuína de Cristo. Então, quando começou a discussão ali entre o discípulo e um judeu, como se quisesse dizer assim: olha, João, ele veio, se batizou contigo, agora ele está levando as almas tudo para ele lá. Tu vai deixar que isso aconteça, João? Tu já está aqui há muitos anos, João Batista. Tu está batizando as pessoas há muitos anos, há muitas décadas, tu está batizando as pessoas aqui. E esse daí chegou um dia desse, já está levando seguidores para perto deles. Principalmente nos dias de hoje, dentro das plataformas, não é isso que muitos pensam? Roubou meu seguidor. Eu tenho visto líderes, quando um sai do ministério para ministrar em outro ministério, fico com raiva, fico com ódio no coração. Me perdoa eu dizer aqui, isso aqui não é o SBT e nem a Globo que ficam em disputa, não. Porque se eu tivesse no ministério, o irmão quisesse pregar, vai fazer a obra de Deus. Se Deus está mandando você ir lá ministrar, vá. Ganhe alma para Cristo. Você quer estar pregando na rua? Vá. Eu não vou me tornar um tropeço na vida de ninguém. Eu não vou prender ninguém. Porque eu não quero a mão de Deus sobre a minha vida. Porque se Deus quer que aquela pessoa vai ministrar, porque tem algo lá, tem uma alma lá. Porque se eu não permitir, se eu não falar, não, você não vai, você é desse ministério aqui. E aquela alma que esse jovem ia ganhar para Cristo, se na noite ele perder a vida dele, eu vou prestar conta da alma daquela pessoa. Então havia uma disputa, como quisesse dizer assim: João, não é justo, João, tu tá aqui há muitos anos, não é assim? Principalmente os assembleianos, né? Eu não tenho medo de falar, não, meus irmãos. Porque eu já fui da Assembleia.
Os assembleianos têm essa situação, achando que a obra de Deus é que nem está no quartel. Tem que ter tempo de serviço para fazer, para ir subindo de cargo, subindo. Não. Já vi muitos pregadores dizer que como é que um soldado serve o exército se não comparecer no quartel? Primeiro que Cristo não é quartel, ele não fica ali parado não. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele está em todos os lugares. E esses ministérios, eles têm esse costume de dizer que tem que ter tempo de serviço, tem que ter tempo de ministério ali para poder ir a diácono e a líderes. E aí, não, já estamos chegando nos últimos tempos. Você vai ver pessoas sendo levantadas a pastores. Porque muitos de nós querem ensinar Cristo a trabalhar. Quero dizer para Cristo, aquele dali já é pastor? É como se quisesse dizer para Deus, aquele dali, Senhor, por que o Senhor levantou ele? Ele não pode ser pastor, não. E o Senhor diz assim para ti, assim, eu conheço. Antes dele estar no ventre da mãe dele, eu já escolhi ele. Antes dele gerar no ventre da mãe dele, eu já escolhi ele. Antes dele nascer, antes dele ser gerado, eu já conhecia. Porque foi eu que escolhi. E você quer me dizer que ele não pode? Eu conheço o coração dele. Eu conheço a vida dele. Eu sei tudo que ele faz, tudo que se passa no coração e na mente dele. Como sei o que se passa no seu coração e na sua mente também. Né? É que nem quando os muitos dizem que mulheres não podem pregar a palavra, não pode ser pastora. É porque o que eu estou vendo de Deus andando pela essa terra, dizendo quem pode e quem não pode, né? Deus, ele escolhe quem ele quer. Porque uma coisa que muitos não entendem é que o nosso corpo físico tem 2 gêneros. Agora você me responde, a nossa alma, o nosso espírito, quais são os gêneros dele? Então o que aconteceu no tempo de João Batista acontece nos dias de hoje e está pior. Tem ministério que a gente entra, que chega a dar desgosto, a gente chega a ficar cansado. E eu falei, Senhor, eu não quero isso para mim não, não quero essa disputa. E eu fico imaginando, entenda uma coisa, meus irmãos, eu fico imaginando, você já pensou se um diácono recebesse salário? Você já pensou se um líder recebesse salário? Porque hoje quem recebe salário geralmente é um pastor de área. E geralmente você vê que esses pastores eles estão igual o tempo de reis, que passa do pai para o filho. Tem uns que ganham 10 salário mínimo, outro ganham 20 salário mínimo, outro ganham 30 salário mínimo e assim vai. Aí quer deixar, é assim, de pai para filho. É no tempo do tempo de Moisés ali, Faraó morreu e o filho assumiu. Aí eu fico imaginando. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se essas pessoas tivessem salário, Pai, tava um matando o outro dentro de ministério, porque já estão matando espiritualmente, mas estava matando mesmo o corpo físico.
se estão matando espiritualmente, só pelo cargo, pelo título, nem pelo título, mas pelo cargo. Imagina se ganhasse salário esse povo. Porque muitos pensam que a obra de Deus é para ganhar salário. A obra de Deus nunca foi para ganhar dinheiro, meus irmãos. Porque muitos continuam. Aí você pergunta por que muitos têm 30, 40 anos ali. Porque eles têm um salário deles, eles já assumiram isso daí como o trabalho. Não por amor. O amor já se foi há muito tempo. Só que essas pessoas que têm salário, porque tem, muitos vão discordar. Porque Jesus era abençoado ali na hora de fazer a obra. Sim, as pessoas abençoavam. Você ser abençoado é uma coisa. Agora você ter aquilo todo mês ali, aquele valor. Você virou a costa para a cruz. Você virou a costa para o sofrimento de Cristo. Como muitos estão virando a costa para Cristo. Cristo não pagou um alto preço. Se você, meus irmãos, se você olhar e estudar o sofrimento de Cristo, cada caminhada de Cristo foi um sofrimento enorme que nenhum de nós suportaria. Se vai fazer, faça por amor. Muitos não querem ser beneficiado. Eu já sou beneficiado. Acordar, ter o fôlego de vida. Quantos livramentos Cristo nos dá por dia, por segundo, por minuto, por hora. Desde o ventre da minha mãe, Cristo vem cuidando de mim. E se eu passasse até o último dia da minha vida, todos os dias, indo pregar a palavra dele, ainda não era o suficiente. Você já pensou, você que tem um salário de fazer a obra de Deus, naquele grande dia, Senhor, eu preguei em teu nome, eu ganhei muitas almas, eu curei em teu nome, eu libertei em teu nome. E Deus olha assim para ti e dizer, não, mas todo mês tua recompensa estava lá. Afasta daqui porque eu nem te conheço. Então essa disputa que começou ali, o judeu não aceitava o fato que Jesus estava fazendo a obra. Porque nós, meus irmãos, a gente não tem que estar em disputa um com o outro, mas sim fazer a obra, porque tem obra suficiente para fazer para Deus. Não tem essa necessidade de estar essa disputa, esse inferno dentro da igreja. Foi por isso que Jesus nos mostra que ele escolheu cada um dos discípulos, um diferente do outro. Cada um foi para cada canto fazer a obra de Deus. Você não vê Jesus disputando. Você não vê, olha que João Batista diz que ele cresça e eu diminua. Mas se hoje chegar para o seu líder, olha, o Frank está pregando ali na outra igreja, tá lá agora,
que vão dizer? O que ele vai dizer? Vai querer chamar a atenção. Entenda uma coisa, meus irmãos. Muitos líderes acham que são nossos donos. Muitos pastores, apóstolos acham que são nossos donos. Não. Podem me chamar de rebelde? Pode. Mas se for para me receber ordem, eu só recebo de Deus. Principalmente quando Deus mostra. Porque eu não estou para servir ao homem, eu estou para servir a Deus. Porque já me deu vontade de abandonar pelo fato de estar essa disputa. Você busca, você se entrega e começa as picuinhas dentro da igreja, começa a disputa. Agora, tem essa necessidade? Não tem. É só você abandonar mais a tua carne e buscar mais a Deus, buscar a santidade, buscar uma vida espiritual com Deus. Você não precisa ter inveja de ninguém. Você não precisa estar ali de conversinha querendo destruir a vida do irmão, da irmã. Simples pelo fato de Deus estar usando. Até porque Deus, ele ama a todos. Mas não é com todos que ele tem intimidade. Ele tem intimidade com aqueles que buscam ele verdadeiramente e se volta verdadeiramente para ele. Amar todos ele ama, mas intimidade não são com todos. E eu quis abandonar. E Deus diz assim: meu filho, eu fiz alguma coisa para ti? O que foi que eu fiz para ti? Você quer me abandonar porque as pessoas estão se disputando? Mas quem te chamou fui eu. Quem cuida de você sou eu. Quem está ao seu lado sou eu. Quem te capacita sou eu. Quem te fortalece sou eu. Quem segura pelas tuas mãos sou eu. Mas no dia de hoje, meus irmãos, está tão grande que tem pessoas que estão ficando doentes dentro das igrejas devido a essas disputas. E não era para ser assim. Eu conheço pessoas que não conheciam Cristo, que até falou já para mim. Eu imaginava e eu pensava que os crentes eram diferentes. Eu sei que muitos de vocês já passaram por luta assim. E João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma senão lhe for dada do céu. E João, ele foi aquele homem ali que preparou o caminho para Cristo, anunciando a vinda de Cristo.
Mas quando o inimigo quis se levantar e contaminar a vida do discípulo dele, e o discípulo dele viesse contaminar a mente dele, ele já deu logo uma resposta. Ele foi firme e forte na mensagem dele.